rapidão. E eu vi que tinha uma plaquinha de funerária lá. Mas eu falei, talvez seja o mesmo prédio, né? O prédio é gigante. Entrei, gente, não, era um funeral mesmo que tava acontecendo. E eu entrei lá. E eu fiquei tão sem reação, com vergonha de sair, que ainda fui pedir informação no meio do funeral. De onde era o escritório da advogada. Todo mundo ficou me olhando assim, tipo... Fala, viajantes, tudo bem? Aqui é a Lori Freitas do Viagem Sem Turbulência e hoje estou aqui com a Vitória, minha amiga. E ela passou um tempinho no Canadá agora e ela vai contar pra gente como que foi a experiência dela. Boa tarde, Vi. Boa tarde, Lori. É um prazer estar aqui com você no nosso primeiro vídeo juntas, né, pro Viagem Sem Turbulência. E eu queria te fazer algumas perguntas agora sobre como foi a sua experiência no Canadá. Primeiramente, eu queria saber como que surgiu essa ideia de ir pro Canadá, por que você se atentou para isso, né, para esse país em específico? Então, Lori, eu sempre quis fazer intercâmbio, né? Você me conhece há muitos anos, você sabia. E eu não tinha, assim, muita ideia de pra onde eu iria, do que eu queria fazer, mas eu sempre tive essa vontade, né? Mas a gente vai sempre adiando, né? Daí, quando eu terminei a faculdade, eu já estava trabalhando há mais ou menos uns 2, 3 anos, mas eu falei, não, se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer mais, né? Aí comecei a pesquisar mais ou menos, ver o que eu poderia fazer. Em 6 meses eu tirei o passaporte italiano, então eu tinha direito a ficar em alguns países como cidadã, né? Não é o caso do Canadá, mas no Canadá eu não precisaria do visto. Então você foi sem visto pro Canadá? Isso. De turista? Você só precisa de uma autorização se o passaporte for europeu, né? Mas, por exemplo, para pessoas que têm o passaporte brasileiro, precisam do visto, né? Se eles forem fazer o que você fez. Por enquanto, sim. Eu li que essa regra vai mudar, mas eu não saberia dizer assim com certeza, né? Por enquanto, precisa sim do visto de turista. Entendi. Mas aí eu queria ir para um lugar onde se falasse inglês, porque eu queria praticar, né? Eu estudei muitos anos, também fiz uma faculdade em línguas. E aí eu acabei... Pro pessoal, só pra saber, né? A Vitória ela é formada em... Como é que é o nome do curso? Línguas Estrangeiras Aplicadas. Então ela decidiu, né, ir também pra praticar também um pouquinho, né? Isso, exatamente. E aí eu fui pesquisando e acabei me decidindo pelo Canadá, né? Pelo preço do dólar, que é um pouco mais baixo em relação aos Estados Unidos, por exemplo, e muito mais baixo em relação à Libra, né? E também porque o Canadá tem uma ótima fama aqui pelo Brasil, né? Todo mundo que foi, eu tenho amigos que já moraram lá também, todo mundo que foi gosta muito. Então, Vi, conta pra gente, como que foi sua chegada, o período de adaptação? Você ficou lá 3 meses, não foi? Fiquei, na verdade, 5. 5 meses, né? 5 meses. E durante esses 5 meses, como que você se adaptou nesse período? Se foi muito difícil no início, como é que foi? Então, isso nunca tem uma regra, né? Vai de pessoa para pessoa. Para mim foi muito fácil, na verdade. Eu, desde o começo, eu cheguei lá no finzinho de janeiro e tava um pouco frio, mas me falaram que foi um inverno mais ameno, então nem isso eu senti muito, né? E pra mim, assim, foi ótimo. Eu cheguei o primeiro mês, eu ainda tava procurando um lugar para morar, né? Fiquei num hostel, morei num hostel, mas isso também me ajudou muito a conhecer pessoas, eu não me arrependo. Acho que foi ótimo ter ficado num hostel no primeiro mês. Conheci muita gente, então a adaptação foi bem fácil. Foi bem fácil, mas para quem está acostumado com o clima do Brasil e chega no inverno, a mudança é um pouquinho brusca, até fisicamente, né? O corpo sente essas coisas, mas foi tranquilo. Então, Vi, você falou que ficou no hostel, que conheceu pessoas, você foi sozinha mesmo? Como é que foi? Você foi pra onde exatamente? Então, eu fiquei num hostel, fui pra Toronto, e o hostel ficava em downtown, né, que é bem o centro da cidade, na Church. E você foi sozinha, não conhecia ninguém, nada? Não conhecia ninguém, nada. Fui na cara e na coragem. E você já tinha feito algum intercâmbio antes você falou que foi muito fácil a adaptação, né? Pra você ter essa adaptação tão fácil? Não, nunca tinha feito. Então foi a primeira vez? Foi o primeiro. Mas foi tranquilo. Talvez por eu já ter feito bastante amigos no começo e a maioria... Toronto é um lugar com muitos imigrantes, né? Tem esse detalhe. Então as pessoas querem conhecer pessoas.
Ah, muito Então esse é um interessante. ponto a favor de Toronto, eu Uhum. acho. Então, Vi, e se você pudesse dar alguma dica, assim, para quem quer fazer intercâmbio e mais especificamente para o Canadá, quais as dicas que você daria? Então, uma coisa para se ficar atento é que o Canadá ele é bilíngue, né? Uhum, Então, por exemplo, em Toronto a língua principal é o inglês. uhum, Mas se você for para o Quebec, por exemplo, é bom ter um conhecimento do francês, porque essa é a língua deles, né? Muita gente pensa que não, que é bilíngue, mas na verdade quando você chega no Quebec, eu visitei Montreal e Quebec City, é um pouco difícil você se comunicar no inglês. Nos lugares mais turísticos você consegue, mas o predominante é o francês. Então, se você tiver algum conhecimento, não precisa ser proficiente no francês, mas pelo menos saber falar, né, um bonjour, ça va e tudo, você já cria uma ponte melhor com eles, entendi. entendeu? É bom você saber falar pelo menos um pouquinho de francês se você escolher o Quebec. Uhum, E acho que a dica principal seria, se você for fazer um intercâmbio no Canadá ou em qualquer lugar, né? uhum, Abra sua cabeça. Assim, você chega e é muito diferente, né? Muita gente sofre muito quando vai, tem saudade, o que é normal, mas é uma experiência ótima, né? Se você tem essa oportunidade de ir e tudo, é uma experiência muito boa. Então, tem dias que vão ser difíceis, né? Você vai passar muito frio, ou não vai estar gostando da comida, não sei. Eu sou intolerante à lactose, eu tive um problemão no começo, né? Nossa. Mas aí você vai lidando com essas coisas, se você souber aproveitar todo o positivo daquilo, você vai se divertir muito, vai ser uma experiência muito boa. Não desesperar, né? Porque tem gente que desespera, porque chega lá e não é o que a pessoa tá imaginando que seja. Principalmente por causa do frio, o Canadá é um país, né? Muito frio, né? Muito frio no inverno, mas o verão, olha, gente, vale a pena passar todos aqueles meses de frio para chegar no verão, porque o verão é lindo também. E também eu acho que tem essa questão também, Vi, do choque de cultura. O Canadá, ele tem muitos imigrantes, como você falou, né? Então, você choca com várias culturas diferentes e entender a cabeça de outras culturas é um pouco difícil também, né? Essa é outra coisa, né? Às vezes a gente também tem uma ideia de que fora daqui eles são muito frios, né? Pode ser, assim, é uma frieza educada, nem chega a ser uma frieza, é um jeito de ser, né? A gente tem que ir lidando com essas coisas. E o Canadá, que é um lugar com muitos imigrantes, você às vezes vai passar por umas situações que nem você entende direito no começo, né? Mas uma vez que você tenta se comunicar, você tenta, assim, entender aquilo, é muito tranquilo. Ai, que bom. Então, essa foi a participação da Vi no vídeo de hoje. Obrigada, viu, Vi, por ter aceitado fazer esse vídeo, falar da experiência. E se vocês gostaram desse vídeo, então se vocês querem que a gente faça mais vídeos desses, clique em gostei aqui embaixo, clique em curtir, compartilhe com seus amigos. E não deixe de curtir também a nossa página no YouTube, no Facebook e no Instagram, Viagem Sem Turbulência. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Just to hear it fall is the sweetest sounding thing.